Bem-vindo, então. Bom dia, excepcional sábado, 9 de abril de 2022. Vamos fazer hoje a leitura de Isaías, capítulo 41 até o 50. E como temos feito todos os dias aqui, nesse horário, a partir das 4h30, às vezes atrasa uns minutinhos aqui para entrar. Vamos começar com uma oração. Vamos começar pedindo que o Espírito Santo venha sobre nós nesse dia e sobre a leitura dessa palavra, nos dá dons de sabedoria. Não está dando quase para ouvir a tua voz por causa da música. Tá. São duas vozes juntas, aí quase não dá para ouvir a tua voz. Ok. Eu vou parar a música só no começo, vou deixar aberto para não ficar mudo. Então, iniciamos com uma oração aí, pedindo que o Espírito Santo esteja sobre nós nesse dia e sobre essa leitura dessa palavra, nos dando sabedoria, discernimento e entendimento. Que tudo que vamos ler agora realmente venha do Senhor, como é a palavra de Deus, né? Que essa palavra entre nos nossos corações e que possamos refleti-las também durante o dia, durante a semana. Que essas palavras nos instruam, nos abençoem e possamos entender o momento que ela aconteceu e podemos aplicar também no momento atual. Então, que o Espírito Santo age em nós. Te louvamos, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é Pai, porque o Senhor é misericordioso, que o Senhor é um Deus de amor, que nos ama sobre todas as coisas, que fez tudo para nós, para governarmos, para desfrutarmos. Hoje é um dia de desfrute. Hoje é o dia que o Senhor fez para nós. E te pedimos, Senhor, então, que teu Espírito Santo nos conduza e seja a luz para nós durante todo esse dia. Amém. Isaías, capítulo 41. Ilhas, silenciai para me ouvir, e que os povos renovem suas forças, que venham tomar a palavra e pleitear comigo sua causa. Quem suscitou do Oriente aquele cujos passos são acompanhados de vitórias? Quem pôs então as nações à sua mercê e fez cair diante dele os reis? Sua espada os reduz a pó. Seu arco os dispersa como se fossem palha. Persegue-os e passa invulnerável, sem mesmo tocar com seus pés o caminho. Quem, pois, realizou essas coisas? Aquele que desde a origem chama as gerações à vida, eu, o Senhor, que sou o primeiro, e que estarei ainda com os últimos. À sua vista as ilhas são presas de temor, e os confins da terra tremem, que se apresentem e venham, mas tu, Israel, meu servo, Jacó que escolhi, raça de Abraão, meu amigo, tu, que eu trouxe dos confins da terra, e que fiz vir do fim do mundo, e quem eu digo, tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei, nada temas, porque estou contigo. Não lances olhares desesperados, pois eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e venho em teu socorro. Eu te amparo com minha destra vitoriosa. Vão ficar envergonhados e confusos todos aqueles que se revoltaram contra ti. São aniquilados e destruídos aqueles que te contradizem. Em vão os procurarás, não mais encontrarás. Aqueles que lutam contra ti serão destruídos e reduzidos a nada aqueles que te combatem. Pois eu, o Senhor teu Deus, eu te seguro pela mão e te digo, nada temas, eu venho em teu auxílio. Portanto, nada de medo, Jacó, pobre vermezinho, Israel, mísero inseto. Sou eu quem venho em teu auxílio, diz o Senhor. Teu Redentor é o Santo de Israel. Vou fazer de ti um trenó triturador, novinho e eriçado de pontas.
Calcarás e esmagarás as montanhas, picarás miúdas colinas como a palha do trigo. Tu as joeirarás e o vento as carregará. O turbilhão as espalhará. Entretanto, graças ao Senhor, te alegrarás, te gloriarás no Santo de Israel. Os infelizes que buscam água e não a encontram, e cuja língua está ressequida pela sede, eu, o Senhor, os atenderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Sobre os planaltos desnudos farei correr água e brotar fontes do fundo dos vales. Transformarei o deserto em lagos e a terra árida em fontes. Plantarei no deserto cedros e acácias, murtas e oliveiras. Farei crescer nas estepes o cipreste ao lado do olmo e do bucho, a fim de que saibam a evidência e pela observação compreendam que foi a mão do Senhor que fez essas coisas e o Santo de Israel quem as realizou. Pleiteai vossa causa, diz o Senhor. Fazei valer vossos argumentos, diz o rei de Jacó. Que se apresentem e nos predigam o que vai acontecer. Do passado ou dos que souberam predizer, a que tenhamos dado atenção? Ou, então, anunciai-nos o futuro, para nos fazer conhecer o final. Revelai o que acontecerá mais tarde, e admitiremos que vós sois deuses. Fazei qualquer coisa, a fim de que nós possamos medir. Mas nada sois, vossa obra é nula. Afeiçoar-se a vós é abominável. Eu o fiz surgir do norte, e ele vem do oriente, chamei-o pelo nome. Ele calça aos pés os príncipes como lama, qual o oleiro quando amassa o barro. Quem o havia predito para nos prevenir? Quem o havia anunciado para que se diga é exato? Ninguém o declarou, ninguém o avisou, ninguém ouviu vossos oráculos. Eu sou o primeiro que disse a Sião, ei-los, e enviei a Jerusalém a boa nova. Entre eles não encontrei ninguém que soubesse dar um aviso. Pergunto-lhes, de onde vem ele? Não respondem. Pois bem, todos eles nada são. Suas obras são nulas, suas estátuas vazias como o vento. 42, quer Eis ler? aqui, Vai lá. ok? Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios, para abrir aos olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas passaram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que venham à luz, vou-las faço ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor. Cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor, desde o fim da terra, vós que navegais pelo mar e tudo quanto há nele, vós ilhas e seus habitantes.
Alcem a voz o deserto, as suas cidades, com as aldeias que Quedar habita. Exultem os que habitam nas rochas e clamem do cume dos montes. Deem glória ao Senhor e anunciem o seu louvor nas ilhas. O Senhor, como poderoso, sairá, como homem de guerra, despertará o zelo, clamará e fará grande ruído e sujeitará os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a que está de parto, e a todos assolarei e juntamente devorarei. Os montes e os outeiros tornarei em deserto, e toda a sua erva farei secar, e tornarei os rios em ilhas, e as lagoas secarei. E guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram. Fá-los-ei caminhar por veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Essas coisas lhes farei, e nunca os desampararei. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em uma imagem de escultura, e dizem as imagens de fundição: vós sois nossos deuses. Surdos, ouvi, e vós cegos, olhai, para que possais ver. Quem é cego, senão o meu servo, ou surdo, como o meu mensageiro, e a quem envio? E quem é cego, como o galardoado, e cego, como o servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as guardas. Ainda que tenha os ouvidos abertos, nada ouve. O Senhor se agrada dele por amor da sua justiça. Engrandeceu-o pela lei e o fez glorioso. Mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos nas casas dos cárceres. São postos por presa, e ninguém há que os livre por despojo, e ninguém diz, restitui. Quem há entre vós que ouça isso, que atenda e ouça o que há de ser depois? Quem entregou Jacó por despojo, Israel aos roubadores? Porventura não foi o Senhor, aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Pelo que derramou sobre eles a indignação da sua ira e a força da guerra, e lhes pôs labaredas em redor. Mas nisso não atenderam, e os queimou, mas não puseram nisso o coração. Capítulo 43. E agora, eis o que diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, e te formou, Israel. Nada temas, pois eu te resgato, eu te chamo pelo nome, és meu. Se tiveres de atravessar a água, estarei contigo, e os rios não te submergirão. Se caminhares pelo fogo, não te queimarás, e a chama não te consumirá. Pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dou o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sabá em compensação. Porque és precioso a meus olhos, porque eu te aprecio e te amo. Permuto reinos por ti, entrego nações em troca de ti. Fica tranquilo, pois estou contigo. Do Oriente trarei tua raça, e do Ocidente eu te reunirei. Devolve-os, direi ao setentrião, e ao meio-dia não os retenhas. Traze meus filhos das longínquas paragens e minhas filhas dos confins da terra, todos aqueles que trazem meu nome e que criei para minha glória. Fazei comparecer o povo cego, apesar de ter olhos, e os surdos que têm ouvidos. Que todas as nações se congreguem e que os povos se reúnam. Quem dentre eles soube predizer o que se passa,
e foi o primeiro que nos fez saber? Que apresentem suas testemunhas para justificar suas pretensões, que sejam ouvidas para que se possa dizer, é exato, vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e meus servos que eu escolhi, a fim de que se reconheça e que me acreditem, e que se compreenda que sou eu. Nenhum Deus foi formado antes de mim, e não haverá outros depois de mim. Sou eu, Senhor. Não há outro Salvador a não ser eu. Fui eu quem predisse e salvei, e não um Deus estranho entre vós. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, desde toda a eternidade. Ninguém poderia escapar de minha mão. Quando executo, quem poderia destruir minha obra? Eis o que diz o Senhor, vosso Redentor, o Santo de Israel. Por vossa causa envio a Babilônia, a fim de fazer cair os ferrolhos dos cárceres, e os caldeus se lamentarão em altos brados. Eu sou o Senhor, vosso Santo, Criador de Israel, vosso Rei. Eis o que diz o Senhor, que abriu uma passagem através do mar, um caminho em meio às ondas, que pôs em campo carros e cavalos, a tropa de soldados e chefes. Eles caíram, então, para nunca mais se levantar. Extinguiram-se como um pavio de vela. Não vos lembreis mais dos acontecimentos de outrora, não recordeis mais as coisas antigas, porque eis que vou fazer obra nova, a qual já surge. Não a vedes? Vou abrir uma via pelo deserto e fazer correr arroios pela estepe. Os animais selvagens me darão glória, os chacais e os avestruzes, pois terei feito jorrar água no deserto e correr arroios na estepe, para saciar a sede de meu povo, meu eleito, o povo que formei para mim, contará meus feitos. No entanto, não foste tu que me chamaste Jacó, tu não te fatigaste por mim, Israel. Não me ofereceste carneiros em holocausto, nem me honrastes com sacrifícios. Não cobrei de ti um pesado imposto em oblações, nem te sobrecarreguei exigindo incenso. Não me compraste a preço alto, cana perfumada, nem me fartaste com a gordura das vítimas, mas me atormentaste com teus pecados, cansaste-me com tuas iniquidades. Sempre sou eu quem deve apagar tuas faltas, e não mais me lembrar de teus pecados. Refresca tua memória e discutamos. Apresenta tuas contas, para te justificar. Já teu primeiro pai pecou, teus representantes me ofenderam, teus príncipes profanaram meu santuário. Então entreguei Jacó ao anátema e Israel às injúrias. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão entre a erva como os salgueiros junto aos ribeiros das águas. Este dirá: Eu sou do Senhor, e aquele se chamará do nome de Jacó. E aquele outro escreverá com a mão: Eu sou o Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem chamará como eu e anunciará isso e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno. Este que anuncia as coisas futuras e que as que ainda hão de vir. Não vos assombreis, nem temais, porventura, desde então, não vou-lo fiz ouvir e não vou-lo anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha
que eu conheça. Todos os artífices de imagem e de escultura são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum empréstimo. E as suas mesmas testemunhas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura que é de nenhum empréstimo? Eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos, pois os mesmos artífices são dentre os homens. Ajuntem-se todos e levantem-se, assombrem-se e serão juntamente confundidos. O ferreiro faz o machado e trabalha nas brasas, e o forma com martelos, e o lavra com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, e não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende a régua e emprega a almagra, e aplana com o serpilho, e marca com o compasso, e faz o seu Deus à semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Tomou para si cedros, ou toma um cipreste, ou um carvalho, e esforça-se contra as árvores do bosque, planta um olmeiro, e a chuva o faz crescer. Então servirão ao homem para queimar. Com isso, se aquenta e coze o pão. Também faz um Deus e se prostra diante dele. Fabrica uma imagem de escultura e se ajoelha diante dela. Metade queima e com a outra metade come carne. Assa e farta-se também, se aquece e diz: Ora, já me aquentei, já vi o fogo. Então o resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e se inclina, e lhe dirige a sua oração e diz: Livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Nada sabem, nada entendem, porque se lhe untaram os olhos para que não vejam e o coração para que não entendam, e nenhum deles toma isso a peito, e já não tem conhecimento nem entendimento para dizer: metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, e assei sobre elas carne e a comi. E faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu ao que saiu de uma árvore? Apacenta-se de cinza. O seu coração enganado o desviou, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não há uma mentira na minha mão direita? Lembra-te dessas coisas, ó Jacó, e tu, Israel, porquanto és meu servo, eu te formei. Meu servo és, ó Israel, não me esquecerei de ti. Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Cantai alegre vós, ó céus, porque o Senhor fez isso. Exultai vós, as partes mais baixas da terra, vós montes, retumbai com júbilo. Também vós, bosques, e todas as árvores em vós, porque o Senhor remiu a Jacó e glorificou-se em Israel. Assim diz o Senhor, teu Redentor, que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que estendo os céus e espairo a terra por mim mesmo, que desfaço os sinais dos inventores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e transtorno a ciência deles. Sou eu quem confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros, quem diz a Jerusalém: tu serás habitada, e as cidades de Judá sereis reedificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Quem diz à profundeza: saca-te, e eu secarei os teus rios. Quem diz de Ciro: é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Dizendo também a Jerusalém: ser edificada, e ao templo funda-se. Capítulo 45. Eis o que diz o Senhor a Ciro, seu ungido, que ele levou pela mão, para derrubar as nações diante dele, para desatar o cinto dos reis, para abrir-lhes as portas, a fim de que nenhuma lhe fique fechada.
Irei eu mesmo diante de ti, aplainando as montanhas, arrebentando as batentes de bronze, arrancando os ferrolhos de ferro. Eu te darei os tesouros enterrados e as riquezas escondidas, para mostrar-te que sou eu o Senhor, aquele que te chama pelo teu nome, ó Deus de Israel. É por amor de meu servo Jacó, rei de Israel, que escolhi, que te chamei pelo teu nome, com títulos de honra, se bem que não me conheces. Eu sou o Senhor, sem rival. Não existe outro Deus além de mim. Eu te cingi, quando ainda não me conhecias, a fim de que se saiba, do levante ao poente, que nada há fora de mim. Eu sou o Senhor, sem rival. Formei a luz e criei as trevas. Busco felicidade e suscito a infelicidade. Sou eu, o Senhor, que faço todas essas coisas. Que os céus das alturas derramem o seu orvalho, que as nuvens façam chover a vitória. Abra-se a terra e brote a felicidade, e ao mesmo tempo faça germinar a justiça. Sou eu, o Senhor, a causa de tudo isso. Ai daquele que discute com quem o formou, vaso entre os vasilhames de terra. Acaso diz a argila ao oleiro, que fazes? Acaso diz a obra ao operário, és incompetente? Ai daquele que ousa dizer a seu pai, por que me geraste? E a sua mãe, por que me concebeste? Eis o que diz o Senhor, o Santo de Israel e seu Criador. Pretendeis pedir-me conta do futuro, ditar-me um modo de agir? Fui eu quem fez a terra e a povoou de homens. Foram minhas mãos que estenderam os céus, e eu comando todo o seu exército. Fui eu quem, na minha justiça, suscitou Ciro, e quem por toda parte lhe aplana o caminho. E é ele quem fará reedificar minha cidade e libertar meus deportados, sem recompensa nem dádivas, diz o Senhor dos Exércitos. Eis o que diz o Senhor: os pobres do Egito, os traficantes da Etiópia, os de elevada estatura de Sabaim, passarão para a tua terra, e serão teus. Eles te servirão e desfilarão acorrentados. Eles se prostrarão diante de ti e te implorarão. Deus só se encontra em tua morada, não tem rival algum. Os outros deuses não existem. Verdadeiramente um Deus se esconde em tua casa, o Deus de Israel, um Deus que salva. Ficarão envergonhados e confusos todos aqueles que se lhe opuseram. Ignominiosamente eles se retirarão, os fabricantes de ídolos. Israel obterá do Senhor uma salvação eterna, sem confusão nem vergonha, até o fim dos tempos. Eis o que diz o Senhor, que criou os céus. Ele, o único Deus que formou a terra e a estabilizou, que não a criou para que seja um caos, mas a organizou para que nela se viva. Eu sou o Senhor, eu não tenho rival, não tenho faladas escondidas, nem em uma terra tenebrosa. Não disse à raça de Jacó, procurai-me no caos. Eu, o Senhor, digo a verdade, e me manifesto com toda a franqueza. Vinde, reuni-vos todos, aproximai-vos, vós que fostes salvos dentre as nações. Nada disso compreendem aqueles que trazem seu ídolo de madeira, aqueles que oram a um Deus impotente para salvar. Fazei valer vossos argumentos, consultai-vos uns aos outros, que havia predito que se passa. Quem o tinha anunciado desde longa data? Não fui eu, o Senhor, e nenhum outro? Não há Deus fora de mim. Volvei-vos para mim, e sereis salvos, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e sou único. Juro por mim mesmo, a verdade sai de minha boca, minha palavra jamais será revogada. Todo joelho deve dobrar-se diante de mim, toda língua deve jurar por mim, dizendo:
É só no Senhor que se encontra a vitória e a força. A ele virão envergonhados todos aqueles que se tinham levantado contra ele. Mas toda a raça de Israel achará no Senhor o triunfo e a glória. Já batido está Bel, Nebo já se encurvou. Os seus ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas dos vossos fardos são canseira para as bestas já cansadas. Juntamente se encurvaram e se abateram. Não puderam livrar-se da carga, mas a sua alma entrou em cativeiro. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o resíduo da casa de Israel, vós a quem trouxe nos braços desde o ventre e levei desde a madre. E até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos trarei. Eu o fiz, e eu vos levarei. Eu vos trarei e vos guardarei. A quem me fareis semelhante e com quem me igualareis e me comparareis, para que sejamos semelhantes. Gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam o ourives e ele faz um deus, e diante dele se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, o levam e o põem no seu lugar. Ali está, do seu lugar não se move, e se recorrem a ele, resposta nenhuma dá, nem livra ninguém da sua tribulação. Lembrai-vos disso e tende ânimo, reconduziu ao coração, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o Oriente e o homem do meu conselho desde terras remotas, porque assim o disse e assim acontecerá. Eu o determinei e também o farei. Ouvi-me, ó duros de coração, vós que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça e não estará longe, e a minha salvação não tardará. Mas estabelecerei em Sião a salvação, e em Israel a minha glória. Capítulo 47. Desce de teu trono, agacha-te ao solo, virgem, filha de Babilônia. Assenta-te no chão, sem trono, filha de Caldeus. Já não serás chamada a delicada e a voluptuosa. Toma a mó, vai moer a farinha, tira teu véu, arregaça teu vestido, descobre tuas pernas para passar aos rios. Descobre tua nudez, que se veja teu opróbrio. Vou exercer uma implacável vingança. Diz o nosso Redentor, que se intitula o Senhor dos Exércitos, o Santo de Israel. Senta-te em silêncio, mergulha na escuridão, filha dos caldeus, porque não mais te chamarão a soberana dos reinos. Sem dúvida, eu me havia irritado contra meu povo, profanei minha herança, entreguei-o nas tuas mãos, mas tu o trataste sem piedade, fizeste pesar duramente teu jugo sobre o ancião. Tu te dizias, eu serei sempre soberana perpétua. Sem refletir, não consideraste o fim. Agora, portanto, ouvi isto, voluptuosa, que reinas em segurança, que dizes em teu coração, eu e nada mais que eu. Não conhecerei a viuvez, nem a perda de meus filhos. Estas duas desgraças virão sobre ti num só dia. A perda de teus filhos e a viuvez te atormentarão ao mesmo tempo. A despeito de todos os teus sortilégios e teus poderosos encantos, tu te fiavas em tua malícia e dizias a ti mesma, ninguém me vê, mas tua habilidade, tua astúcia te desencaminharam a tal ponto que dizias em teu coração, eu e nada a não ser eu. Ora, uma calamidade virá sobre ti e não saberás conjurá-la. A catástrofe vai desabar sobre ti sem que possas impedi-la. Repentinamente te alcançará uma ruína
que não terás sabido evitar. Agarra-te, portanto, a teus feitiços e à multidão de teus sortilégios, nos quais te esmerastes desde tua juventude. Talvez acharás uma receita eficaz para criar terror. Esbanjaste teus esforços entre tantos conselheiros, que eles então se levantem e te salvem. Aqueles que preparam o mapa do céu e observam os astros, que comunicam a cada mês como irão as coisas. Ei-los como argueiros de palha que o fogo consumirá. Não poderão escapar às investidas da chama. Não será um braseiro onde se cose o pão, nem um fogo perto do qual se assenta. Eis o que valerão teus feiticeiros, que tens procurado consultar desde tua juventude. Eles fogem espavoridos, cada qual para seu lado, sem que nenhum venha em teu socorro. Ouvi isso, casa de Jacó, que vos chamais pelo nome de Israel, e saístes das águas de Judá, que jurais pelo nome do Senhor e fazeis menção do Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça. E até da santa cidade tomam o nome e se firmam sobre o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos é o seu nome. As primeiras coisas, desde a antiguidade, as anunciei, sim, pronunciou-as a minha boca, e eu as fiz ouvir, apressadamente as fiz, e passaram, porque eu sabia que eras duro, e a tua cerviz um nervo de ferro, e a tua testa de bronze. Por isso tu anunciei desde então, e tu fiz ouvir antes que acontecesse, para que não dissestes, o meu ídolo fez essas coisas, ou a minha imagem de escultura, ou a minha imagem de fundição as mandou. Já o tens ouvido, olha bem para tudo isso. Porventura, não o anunciareis? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que nunca conheceste. Agora são criadas e não desde então. E antes deste dia não as ouviste, para que não digas, eis que já eu as sabia. Nem tu as ouviste, nem tu as conheceste, nem tampouco desde então foi aberto o teu ouvido, porque eu sabia que procederias muito perfidamente e que eras prevaricador desde o ventre. Por amor do meu nome, retardei a minha ira, e por amor do meu louvor, te conterei, me conterei para contigo, para que te não venha a cortar. Eis que te purifiquei, mas não como a prata, provei-te na fornalha da aflição. Por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome, e a minha glória não darei ao trem. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo, eu o primeiro, eu também o último. Também a minha mão fundou a terra e a minha destra mediu os céus a palmos. Eu os chamarei e aparecerão juntos. Ajuntai-vos todos vós e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado essas coisas? O Senhor o amou e executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Eu o tenho dito, também já o chamei, e o farei vir, e farei próspero o seu caminho. Chegai-vos a mim e ouvi isso. Não falei em segredo desde o princípio. Desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. E agora o Senhor Jeová me enviou o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua descendência seria como a areia, e os que procedem das tuas entranhas seriam tantos
como os grãos da areia da praia. O seu nome nunca seria cortado, nem destruído da minha face. Saí da Babilônia, fugi de entre os caldeus, e anunciai com voz de júbilo, e fazei ouvir isso, e levantai-o até o fim da terra, dizei, o Senhor remiu a seu servo Jacó. E Jacó não tinha sede quando o levava pelos desertos, fez-lhe correr água da rocha, fendendo ele as rochas, as águas manavam delas. Mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. 49. Ilhas, ouvi-me, povos de longe, prestai atenção. O Senhor chamou-me desde meu nascimento, ainda no seio de minha mãe. Ele pronunciou meu nome, tornou minha boca semelhante a uma espada afiada, cobriu-me com a sombra de sua mão, fez de mim uma flecha penetrante, guardou-me na sua aljava, e disse-me, tu és meu servo, Israel, em quem me rejubilarei? E eu dizia a mim mesmo, foi em vão que padeci, foi em vão que gastei minhas forças. Todavia, meu direito estava nas mãos do Senhor, e no meu Deus estava depositada a minha recompensa. E agora, o Senhor fala, Ele que me formou desde meu nascimento para ser seu servo, para trazer-lhe de volta Jacó e reunir-lhe Israel, porque o Senhor fez-me esta honra, e meu Deus tornou-se minha força. Disse-me, não basta que sejas meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os fugitivos de Israel, vou fazer de ti a luz das nações, para propagar minha salvação até os confins do mundo. Eis o que diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, ao objeto de desprezo dos homens e de horror das nações, ao escravo dos tiranos diante de ti, reis se levantarão e príncipes se prostrarão, por causa do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te elegeu. Eis o que diz o Senhor: no tempo da graça eu te atenderei, no dia da salvação eu te socorrerei. Eu te formei e designei para fazer aliança com os povos, para restaurar o país e distribuir as heranças devastadas, para dizer aos prisioneiros, sai, e àqueles que mergulham nas trevas, vinde à luz. Ao longo de todo o trajeto terão o que comer. Sobre todas as dunas encontrarão seu alimento. Não sentirão fome nem sede. O vento quente e o sol não os castigarão, porque aquele que tem piedade deles os guiará e os conduzirá às fontes. Eu lhes tornarei acessíveis todas as montanhas, e caminhos atingirão as alturas. Ei-los que vêm de longe, ei-los do norte e do poente, e outros da terra de Assur. Cantai, ó céus, terra, exulta de alegria, montanhas, prorrompei em aclamações, porque o Senhor consolou o seu povo, comoveu-se e teve piedade dos seus na aflição. Sião dizia, o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-me. Pode uma mulher esquecer-se daquele que a amamenta? Não ter ternura pelo fruto de suas entranhas? E mesmo que ela o esquecesse, eu não te esqueceria nunca. Eis que estás gravada na palma de minhas mãos. Tenho sempre sob os olhos tuas muralhas. Acorrem já aqueles que vão reconstruir-te, enquanto teus destruidores e devastadores fogem. Lança o olhar à volta e vê. Reúnem-se todos e vêm a ti. Por minha vida, diz o Senhor, de gala te revestirás, como uma noiva te cingirás. Teus bairros em ruína e devastados, teu território saqueado, serão demasiado estreitos para teus habitantes. Após a partida daqueles que se aproveitam de ti, teus ouvidos ouvirão ainda de teus filhos que julgavas perdidos. O espaço é estreito demais para mim.
Dê-me espaço para que eu me instale. Então dirás a ti mesmo: quem me gerou estes filhos? Não tinha filhos, era estéril. Quem os criou? Eis que eu estava desamparado e só. De onde vieram eles? Eis o que diz o Senhor Deus: com a mão vou fazer sinal às nações e levantar meu estandarte para alertar os povos. Trarão teus filhos na dobra de seu manto, e em seus ombros carregarão tuas filhas. Reis serão teus aios, prostrados diante de ti, a face contra a terra. Lamberão a poeira de teus pés. Saberás então que eu sou o Senhor, e que não serão confundidos os que contam comigo. Acaso se tirará a presa ao forte? Ou o que for tornado por um robusto guerreiro lhe escapará das mãos? Eis o que diz o Senhor: sim, a presa do bravo lhe será retirada, a presa do robusto guerreiro lhe escapará. Sustentarei tua causa contra teu adversário, libertarei eu mesmo teus filhos. Farei teus opressores comerem sua própria carne. Eles se embriagarão com seu próprio sangue, como se fosse vinho. E toda criatura saberá que sou eu, o Senhor, teu Salvador, teu Redentor, o poderoso de Jacó. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio que de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por vossas maldades fostes vendidos, e por vossas prevaricações vossa mãe foi repudiada. Por que razão vim eu e ninguém apareceu? Chamei e ninguém respondeu. Tanto se encolheu a minha mão que já não possa remir? Ou há mais força em mim, ou não há mais força em mim para livrar? Eis que, com a minha repreensão, faço secar o mar, torno os rios em deserto, até que cheirem mal os seus peixes, pois não há água e morrem de sede. Eu visto os céus de negridão e por-lhe-eis um pano de saco grosseiro por sua cobertura. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer, a seu tempo, uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça, como aqueles que aprendem. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde. Não me retiro para trás. As costas dou aos que me ferem e a face aos que me arrancam os cabelos. Não escondo a face dos que me afrontam e me cospem, porque o Senhor Jeová me ajuda, pelo que me não confundo. Por isso, pus o rosto como um seixo e sei que não serei confundido. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Compareçamos juntamente. Quem é meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Jeová me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles são como vestes se envelhecerão, e a traça os comerá. Quem há entre eles que tema o Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver nenhuma luz, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Todos vós que acendeis fogo e vos cingis com faíscas, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as faíscas que acendestes. Isso vos vem da minha mão, e em tormentos jazereis. Palavras do Senhor. Então, que possamos no dia de hoje meditar essas palavras que foram lidas pela glória de nosso Deus, nosso Pai. Possamos compreender, entender o poder de Deus, né? Dá para sentir nessa palavra a força dele, né? Tudo foi ele que criou do início ao fim, como lemos. Pedimos então que o Senhor nos ilumine nesse dia, nessa semana, e que possamos viver a cada dia
aquilo que a gente lê na palavra, aquilo que a gente ouve, que a gente escuta da palavra. Que o poder de Deus reine e impere nas nossas vidas e que possamos fazer justiça, fazer a vontade dele aqui na terra. Amém. Muito obrigado por Amém. compartilhar. Amém. Obrigado por compartilhar a Amém. palavra comigo. Eu vou sempre salvo que coloco no YouTube e depois compartilho o link ali nos grupos. Tu tá em qual grupo que eu te passei, Maria Inês? Olha, eu estou em alguns. Foi no Eu, dos com certeza, líderes, acho. ogivas, se eu não me engano, são ogivas do Rio. Ogivas. Tá bom. Então eu vou passar ali o link do YouTube e todos os dias, a partir das 4:30 da manhã, eu faço a leitura. Tem um grupo do WhatsApp, eu vou botar no YouTube, na descrição do vídeo, o link do grupo do WhatsApp. No grupo do WhatsApp, que é exclusivo da leitura da palavra, eu passo o link geralmente. Algumas vezes eu acabo passando para outros grupos, como eu passei hoje. E então, se você quiser sempre receber o link, pode entrar nesse grupo do WhatsApp, vai estar na descrição do vídeo no YouTube, tá? E o Eu vídeo vou do entrar YouTube. sim. Obrigada. Ok. Um excepcional sábado para você, um bom final de semana, que Deus abençoe. Para você também e para todos nós. Deus te abençoe. Amém. Amém.